Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla, mais especificamente sobre alguns mitos que envolvem a doença. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Hoje eu tô gravando um vídeo falando sobre a esclerose múltipla, porque esse vídeo vai ao ar no dia 30 de maio, que é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E esse dia é um dia para dar visibilidade à doença, né, para falar sobre ela, para que mais pessoas conheçam, né, e também para conseguir melhorias no tratamento, no diagnóstico da doença. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo falando sobre alguns mitos que envolvem a doença, porque como é uma doença pouco conhecida, tem muita coisa ali, né, que o pessoal comenta que na verdade eles nem sabem se isso é ou não verdade. E eu, como fui diagnosticada em 2020, né? Então ainda é recente, eu convivo com a doença há pouco tempo, né? Há 3 anos só. Eu também tive que aprender muito sobre ela, já falei sobre isso em outros vídeos, né? Já falei como foi meu diagnóstico, já falei o que mudou na minha vida com a esclerose múltipla. Então eu tive que aprender, né, sobre a doença, pesquisar. E eu também tinha coisas que eu não sabia se era verdade ou mentira. A gente ouvia algumas coisas, né? Principalmente, também já falei isso em outros vídeos, principalmente porque o caso mais conhecido de esclerose múltipla no Brasil é o daquela atriz, né, Cláudia Rodrigues. Então, a gente meio que, quando descobriu isso, né, naquela época, acho que foi em 2000, foi nos anos 2000 que ela foi diagnosticada, foi um boom, assim, falava muito sobre a doença e principalmente sobre a gravidade. Então, tem muita coisa ali que a gente não sabe, né? Muita coisa foi divulgada. Ainda hoje tem muita polêmica envolvendo a atriz, né? Recentemente surgiu a polêmica aí de que ela iria, não lembro para qual país, fazer uma cirurgia para curar da doença, né? Da esclerose múltipla. E não existe uma cura para a doença ainda. Eu não sei como ficou o caso, se ela fez a cirurgia ou não, como ela tá. Não pesquisei sobre isso, pretendo pesquisar ainda. Outra coisa que saiu também muito na mídia foi o fato da Anitta, né, ter sido diagnosticada com um vírus e que esse vírus, eles disseram que se ela tratasse, ela não iria desenvolver a esclerose múltipla, mas se não fosse tratada, ela desenvolveria sim a doença. Também isso não é verdade, tá? A esclerose múltipla não se sabe ainda a causa de a pessoa desenvolver a doença, ainda tem muitos estudos, aí é uma doença pouco conhecida, e aí isso gerou várias desinformações na internet, começou o povo a comentar sobre isso. Esse vírus, eu não tô lembrado o nome dele, mas eu vou deixar o nome aqui no vídeo. Ele é um vírus comum para a população. E a esclerose múltipla é uma doença rara, então não faz sentido sair comentando que todas as pessoas que tiverem contato com esse vírus vai acabar desenvolvendo a esclerose múltipla. Isso não tem nenhuma base científica. E aí, por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre alguns mitos, alguns até bem comuns de se ouvir, e muitos mitos envolvendo a esclerose múltipla. Eu mesma não sabia, tá? Eu sou tão inexperiente em relação à doença quanto a maioria das pessoas que não tem esse diagnóstico, porque eu tô aprendendo aos poucos. Agora foi que eu tive coragem de realmente pesquisar sobre a doença, de saber mais sobre ela. No início eu não fazia isso, tá? No início eu já até falei em outros vídeos, quem fazia isso era meu marido. Agora é que eu estou mais, digamos assim, com mais coragem para saber mais sobre a doença que eu convivo com ela. Bom, vamos lá que eu já enrolei demais. Na verdade, enrolei não, falei coisas essenciais aqui, tá? Falei coisas necessárias, mas vamos lá para os 5 mitos, que é o que eu venho hoje falar aqui com vocês. O primeiro mito é: a esclerose múltipla é uma doença de idoso. E isso está muito associado ao nome esclerose, né? Ao nome esclerose, porque durante muito tempo a palavra esclerose foi utilizada para definir ali uma pessoa com idade avançada que tinha já uma certa demência, né? E aí, por essa questão, já associa a esclerose múltipla, todo mundo, quando ouve a doença, ouve o nome da doença, já associa ela a uma doença de idoso. Então, quando uma pessoa nova, né, diz que tem esclerose múltipla, as pessoas dizem: como assim? Você é tão novo para ter esclerose múltipla, né? E aí é um mito, tá? É um engano muito grande. A esclerose múltipla não é uma doença de idoso. Pelo contrário, é uma doença de pessoas jovens. A esclerose múltipla, ela se manifesta nos pacientes dos 20 aos 40 anos de idade. Para vocês terem noção disso, né? Tanto é que o meu diagnóstico aconteceu aos 30 anos de idade. Eu tive os meus primeiros sintomas aos 24 anos, mas o diagnóstico só veio aos 30 anos. E quando eu ouvi a palavra esclerose múltipla, eu já conhecia a doença, né? Por causa do caso da Cláudia Rodrigues. Eu não associei a doença de idoso, mas
muita gente disse: "Mas tu é tão nova". Não é esclerose não. E eu disse: "Gente, esclerose múltipla é uma doença comum nos jovens". Comum não porque é rara, mas ela afeta os jovens de 20 a 40 anos. Então, quando você ouvir alguém dizer que esclerose múltipla é doença de idoso, você já pode corrigir essa pessoa, tá? Não é doença de idoso, é doença de pessoas jovens. O segundo mito sobre a doença é a esclerose múltipla é uma doença fatal. Isso eu ouvi bastante, tá? Inclusive eu tinha muito medo lá em 2014, quando eu ouvi a primeira vez a palavra esclerose múltipla, eu já me assustei, eu achei que eu estava com os dias contados. Eu pensei, minha vida acabou, é pouco tempo de vida, não sei quanto tempo eu tenho de vida. E isso também é um mito. Antes, a doença não tinha tanto tratamento, tá? Lá na década de 40, era muito mais precário, a medicina não tinha evoluído tanto, não se sabia tanto sobre a doença. Ainda hoje a doença é um mistério para a ciência, né? Se sabe pouca coisa, mas a medicina já avançou bastante, já temos tratamentos eficazes que controlam bem a doença, né, os sintomas, e o paciente pode ter uma vida longa e com qualidade. Quando uma pessoa for diagnosticada com esclerose múltipla, não digam que ele está com os dias contados, gente, porque a pessoa já recebe um baque em saber que vai ter uma doença grave, uma doença crônica, que vai acompanhar ela por o resto da vida dela, que ela vai ter internações frequentes, que ela vai ter médicos frequentes, a rotina já muda bastante, né? É uma rotina totalmente diferente de uma pessoa saudável. E aí, se vier outra pessoa e disser que a esclerose é fatal, vai te matar, seus dias estão contados, gente, acaba com a pessoa, né? Acaba com o psicológico dessa pessoa. O que você pode fazer é ajudar ela, dizer que vai dar tudo certo, que tem tratamento, que ela vai fazer o tratamento, que ela vai conseguir ter uma vida normal dentro das suas possibilidades. O terceiro mito sobre a doença é que vitamina D cura a esclerose múltipla. Gente, eu também já ouvi isso, tá? Já ouvi que, você tá fazendo tratamento, você tomasse vitamina D, a esclerose seria controlada. Gente, a vitamina D não é a cura para a doença, tá? Já se sabe que a vitamina D ajuda bastante, ela é um complemento ali ao tratamento, porque normalmente algumas pessoas que têm esclerose múltipla, elas têm uma grande deficiência da vitamina. Eu, por exemplo, tenho, tá? Foi feito exames, não foi no acho que você tem, não, foi feito o exame para comprovar. Eu tinha uma grande deficiência da vitamina D e eu tomo vitamina D, a dose mais alta, toda semana. E segundo o meu médico, eu vou ter que tomar por o resto da vida, né? Mas isso, quem vai dizer se você deve ou não tomar a vitamina D é seu médico, baseado nos seus exames. Então, não acredite quando a pessoa chegar para você e dizer vitamina D, se você tomar, você melhora. Não melhora, não tem cura para esclerose múltipla, só tem tratamento e muitas vezes o neurologista vai recomendar que você tome vitamina D juntamente com o tratamento que você vai fazer de esclerose múltipla, tá? A vitamina D não é um tratamento, é só um complemento. O quarto mito sobre esclerose múltipla é todas as pessoas diagnosticadas com esclerose acabam precisando de cadeiras de roda. Esse também foi outro mito em que eu acreditei, tá? Quando eu recebi o diagnóstico lá em 2014, quando um médico me falou que talvez eu tivesse esclerose múltipla, né? Lá em 2014, além de achar que eu estava com os dias contados, eu também achei que esses dias que eu teria pela frente seriam uma cadeira de roda. Gente, não é assim. Doença que o nome já vem disso, né? Múltiplo, porque ela aparece de forma diferente em cada pessoa, né? Os sintomas são diferentes, os surtos são diferentes, as sequelas são diferentes. Então, não é porque uma pessoa acabou numa cadeira de rodas que você vai acabar também. Assim como pode acontecer de você precisar da cadeira de rodas e depois você voltar a andar. Ou pode acontecer de você precisar da cadeira de rodas definitivamente. Então é uma coisa que não se sabe, não dá para dizer só por a pessoa, né, olhar para você e dizer que você vai acabar ali na cadeira de rodas. Não existe isso. Isso aí quem vai dizer é o seu médico, se você precisa, se você tiver algum surto que vai afetar a sua mobilidade. Então não se assuste, espera aí para ver a evolução da doença, tá? Eu já tenho 3 anos aí de diagnóstico, né? E graças a Deus até agora eu não tive nenhum surto que afetasse a minha mobilidade. Então, eu não precisei de cadeira de rodas, não precisei de nenhuma ajuda para me locomover até o momento. Se esse momento chegar, né, a gente vai ver o que é que faz. Uma coisa que eu aprendi com a esclerose múltipla é a viver um dia de cada vez, a não me assustar com o futuro, né, sofrer com antecedência por uma coisa que eu nem sei se vai ou não acontecer. E o quinto e último mito é
todos os pacientes de esclerose múltipla vão ter demência, que é a questão de que a pessoa vai ficar sem saber de nada, né? Não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir pensar. E, gente, também isso não é uma coisa certa, tá? Alguns pacientes de esclerose múltipla relatam ter uma perda de memória, relatam ter uma dificuldade para falar. Alguns desses sintomas são reversíveis com tratamento, acompanhamento médico aí, o profissional mais indicado, o seu neurologista é quem vai dizer para você. Mas são quadros que podem ser revertidos, tá? Não é uma coisa definitiva. A questão da demência é exatamente isso, que durante muito tempo o nome esclerose foi associado a isso, a pessoas idosas que não tinham mais controle das suas ações. E por isso que se usa muito o termo esclerose como um termo pejorativo, até para ofender as outras pessoas, o que é completamente errado, tá? E no caso da esclerose múltipla, tem muitas pessoas que têm esclerose múltipla que são artistas, são doutores, continuam sua vida trabalhando, continuam fazendo as suas tarefas, conhecendo todo mundo, seguindo aí com sua vida, gente. Não existe. Até o momento, as pessoas que eu acompanho, pouco que eu sei sobre a esclerose múltipla, eu sei que a maioria das sequelas, elas são reversíveis depois de tratamento. Então, vamos conversar aí com o neurologista, conversar com o seu médico de confiança, para que ele lhe informe direitinho e não acredite quando alguém vier te dizer isso, tá bom? E por último, eu disse que ia trazer 5 mitos aqui da doença, mas eu vou trazer um extra, que também é uma coisa que já me perguntaram. A esclerose múltipla é uma doença contagiosa? Gente, isso é um mito. A esclerose múltipla não é a doença contagiosa. Até o momento não se sabe a causa, como eu falei no início do vídeo. Não se sabe o que leva a pessoa a desenvolver a doença. Sabe que tem alguns fatores que afetam mais, né? Tem ali mais possibilidade da pessoa que tenha esses fatores, alguns genéticos, a questão da deficiência de vitamina D, que são fatores que causam mais predisposição para a pessoa ter ou não a esclerose múltipla. O próprio vírus lá também, eu esqueci o nome dele, mas que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês saberem. Já teve pesquisas que falam sobre o contato com o vírus e o desenvolvimento da esclerose múltipla, mas até agora não se sabe nada de como a doença se desenvolve. Isso ainda é uma incógnita aí na medicina, mas contagiosa não é, tá? Também existe a questão de que ela pode ser hereditária, existe uma chance, tá? Não é 100% certeza, não é se você tiver esclerose múltipla, seu filho vai ter de certeza, mas tem chances de, se o pai ou a mãe tiver esclerose múltipla, o filho tem ali uma pequena chance de também ter a doença, mas nada de 100% ainda, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que o que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou pesquisar aí para trazer para vocês. Compartilha esse vídeo com os amigos, curte, tá? Não esquece de deixar seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.